A China revelou um modelo compacto com cérebros duplos, capaz de enxergar, raciocinar e agir em tempo real, enquanto o Vietnã entrou na corrida com seu próprio humanoide criado para segurança, tarefas domésticas e interação com pessoas. Ao mesmo tempo, a corrida pelo futuro da mobilidade aérea avançou com o maior eVTOL do mundo voando em formação com outras aeronaves. E para acelerar toda essa revolução, a NVIDIA revelou novas ferramentas que prometem reduzir drasticamente o tempo necessário para criar robôs, carros autônomos e máquinas inteligentes. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam. E é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. A corrida dos robôs humanoides está entrando em uma nova fase. Enquanto muita gente imaginava máquinas enormes e complexas, uma empresa chinesa resolveu seguir o caminho contrário. Criar um humanoide menor, mais leve e equipado com uma arquitetura de cérebros duplos, capaz de enxergar, raciocinar e agir em tempo real. E isso levanta uma questão importante. Quanto falta para essas máquinas saírem dos laboratórios e entrarem de vez no nosso cotidiano? O novo robô humanoide, apresentado pela empresa chinesa JACA, chama a atenção pelo tamanho compacto. Com pouco mais de 1,20 m de altura e pesando cerca de 42 quilos, ele foi projetado para funcionar em ambientes reais, combinando mobilidade, percepção do ambiente e interação semelhante à humana em uma plataforma menor do que a maioria dos humanoides atuais. Mas o que realmente diferencia esse robô é seu sistema de cérebros duplos, enquanto uma parte do sistema cuida do raciocínio, interpretação visual, inteligência artificial e compreensão de comandos, outra fica responsável pelo controle dos movimentos em tempo real. Na prática, isso permite que o humanoide entenda instruções, analise o ambiente e execute ações coordenadas quase instantaneamente. O humanoide também recebeu melhorias físicas importantes. Com 27 graus de liberdade, juntas menores e mais eficientes, e braços capazes de manipular objetos, ele foi criado para tarefas que exigem precisão, equilíbrio e adaptação constante. Tudo isso transforma o robô em uma plataforma voltada para pesquisas avançadas, interação humano-robô e futuras aplicações fora do ambiente industrial. E essa talvez seja a parte mais importante dessa história. Empresas chinesas estão acelerando a transição dos robôs industriais tradicionais para máquinas capazes de circular em hotéis, centros comerciais, pesquisas, logística e ambientes compartilhados com pessoas. Quanto menores, mais inteligentes e mais baratos esses sistemas se tornam, maior é a chance deles ocuparem espaços que antes pareciam distantes. Por enquanto, esse humanoide ainda funciona como plataforma de pesquisa e desenvolvimento. Mas a velocidade com que robôs compactos estão ganhando percepção, mobilidade e raciocínio faz surgir uma dúvida difícil de ignorar. Quando essas máquinas deixarem de ser novidade e passarem a ser apenas mais um colega de trabalho? Os robôs humanoides deixaram de ser demonstrações de laboratório e começaram a ocupar espaços onde pessoas trabalham todos os dias. E agora, a China está colocando essas máquinas dentro de centros logísticos gigantescos para lidar com uma tarefa que nunca para: processar milhões de encomendas. Em um enorme centro postal localizado em Guangzhou, robôs humanoides começaram a operar ao lado de braços robóticos e empilhadeiras autônomas em um ambiente altamente automatizado. O objetivo é simples: aumentar a velocidade, reduzir custos e manter operações funcionando praticamente sem pausas. Segundo as informações divulgadas, esses robôs conseguem processar até 1.200 encomendas por hora. O centro logístico opera em uma escala gigantesca, movimentando em média 6.500.000 correspondências por dia, podendo ultrapassar 10 milhões nos períodos de maior demanda. O que torna essa implementação diferente é que os humanoides foram criados para trabalhar em ambientes feitos para pessoas. Em vez de reconstruir galpões inteiros, essas máquinas podem circular entre corredores, reconhecer pacotes,
interagir com estruturas existentes e adaptar tarefas conforme a necessidade operacional muda. A estratégia chinesa vai além de simples automação. Empresas locais estão apostando pesado em robôs humanoides para logística, manufatura, cuidados com idosos e serviços. Com o crescimento acelerado do comércio eletrônico e falta de mão de obra em algumas regiões, trabalhar 24 horas por dia sem interrupções virou uma vantagem competitiva enorme. Mas ainda existe uma dúvida importante. Robôs humanoides continuam mais caros e mecanicamente mais complexos do que sistemas tradicionais. Mesmo assim, se pequenos ganhos de eficiência gerarem bilhões em economia, talvez o cálculo financeiro faça essas máquinas aparecerem em muito mais lugares do que imaginamos. A grande questão agora não parece ser se os humanoides vão entrar no mercado de trabalho, mas quantos setores vão mudar quando essas máquinas começarem a operar em larga escala. Se milhões de encomendas já estão passando pelas mãos de robôs, quanto tempo falta para isso chegar ao restante da economia? Quando velocidade, custo e eficiência virarem prioridade absoluta, quais profissões continuarão sendo exclusivamente humanas? A corrida pelos táxis aéreos acaba de ganhar um novo nível. A China colocou no ar uma aeronave elétrica gigante ao lado de outras máquinas menores, e esse teste mostra que o transporte aéreo do futuro pode chegar mais rápido do que muita gente esperava. O destaque foi o Matrix V5000, uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical que está entre as maiores do mundo na categoria. Com aproximadamente 20 metros de envergadura e capacidade de decolagem de cerca de 5.700 kg, ela foi criada para transporte de passageiros e cargas. O teste colocou o gigante voando em formação com duas aeronaves menores da mesma família tecnológica. O objetivo era validar comunicação, compartilhamento de dados, coordenação de rotas e segurança entre aeronaves com comportamentos diferentes durante o voo. Na prática, isso aproxima o setor de operações reais. A versão para passageiros pode transportar até 10 pessoas, enquanto a variante cargueira promete levar cerca de 1.500 kg por longas distâncias, algo que pode impactar logística, entregas rápidas e mobilidade regional. Para tudo funcionar, a aeronave utiliza 20 motores para decolagem vertical antes de migrar para voo horizontal usando asas, além de sistemas redundantes que mantêm o controle mesmo em falhas. O mais importante é que a empresa já iniciou o caminho para a certificação oficial. A questão agora não é apenas quando os táxis aéreos vão chegar, mas o que acontece quando máquinas desse tamanho começarem a dividir o céu todos os dias. Estamos preparados para essa mudança? Enquanto muita gente imagina que o maior desafio de explorar a Lua seja apenas chegar até lá, pesquisadores americanos estão focados em outra questão: como fazer robôs trabalharem ao lado de astronautas sem desperdiçar tempo, equipamentos caros ou cometer erros críticos. E a resposta pode estar em mundos virtuais extremamente detalhados. Pesquisadores da Universidade do Colorado, em Boulder, estão desenvolvendo um sistema que combina gêmeos digitais e realidade virtual para treinar operadores de robôs lunares antes mesmo das missões acontecerem. No centro do projeto está Armstrong, um pequeno robô de 3 rodas, equipado com braço robótico e garra, criado para manipular objetos remotamente em ambientes complexos. A ideia é simples, mas poderosa: criar uma réplica virtual extremamente precisa do robô e do ambiente lunar para que operadores possam treinar sem colocar equipamentos reais em risco. Utilizando motores gráficos avançados, os pesquisadores recriaram terrenos irregulares, obstáculos e até as dificuldades naturais que existem na superfície lunar. Os testes mostraram resultados importantes. Pessoas treinadas primeiro no ambiente virtual concluíram tarefas cerca de 28% mais rápido e ainda relataram menos estresse do que operadores que utilizaram apenas o robô físico. Em missões espaciais, onde erros podem custar milhões e colocar operações inteiras em risco, essa diferença chama atenção. Mas existe um problema que continua desafiando os pesquisadores: a poeira lunar. Ela pode bloquear câmeras, prejudicar sensores e comprometer veículos inteiros. Como existem poucos dados reais disponíveis, simular esse comportamento continua sendo uma das partes mais difíceis do projeto. A proposta vai além de ensinar máquinas a trabalhar. O objetivo é criar sistemas capazes de operar em ambientes extremos,
construir infraestrutura lunar e reduzir falhas humanas em missões futuras. Quanto mais eficientes esses robôs se tornam, maior fica a pergunta sobre até onde a exploração espacial continuará, dependendo diretamente das pessoas. Afinal, quando os robôs aprenderem quase tudo antes mesmo de sair da Terra, qual será exatamente o papel humano nas futuras bases lunares? Enquanto parte do mundo ainda debate quando robôs humanoides vão virar algo comum, outros países já estão colocando essas máquinas para trabalhar. Agora, o Vietnã entrou oficialmente nessa corrida tecnológica com um robô criado para vigiar ambientes, ajudar pessoas e operar sozinho em locais cheios de desafios. E isso pode ser só o começo. O novo robô humanoide chamado Dino foi apresentado internacionalmente como a aposta vietnamita para entrar de vez no mercado global de robótica. Desenvolvido para atuar em ambientes modernos, ele combina inteligência artificial avançada, sensores sofisticados e navegação autônoma para circular e interagir em locais complexos. O foco inicial do Dino está em segurança, vigilância e assistência doméstica. Segundo a empresa, o robô foi pensado para trabalhar em espaços urbanos, áreas comerciais, universidades e até dentro de casa, utilizando percepção ambiental, reconhecimento do ambiente e interação natural com pessoas. Do humanoide, este foi usado como guia robótico autônomo em um parque de safari, enfrentando ambientes externos desafiadores enquanto conversava com visitantes, utilizando múltiplos idiomas e respondendo perguntas em tempo real. A proposta é simples: fazer máquinas funcionarem cada vez melhor em locais imprevisíveis. Por trás disso existe uma estrutura tecnológica pesada. O projeto inclui mãos robóticas inspiradas em mãos humanas, sensores de força, articulações móveis e motores compactos capazes de gerar movimentos precisos. Tudo isso é combinado com plataformas de treinamento de inteligência artificial para ensinar o robô a agir melhor no mundo real. Quanto mais países entram na corrida dos robôs humanoides, menos essa tecnologia parece exclusiva de gigantes tradicionais. Segurança, assistência, atendimento e tarefas domésticas podem mudar rapidamente quando máquinas começam a entender ambientes, pessoas e situações complexas. A pergunta agora talvez seja outra. Quando robôs deixarem de ser novidade, quais profissões vão mudar primeiro? A corrida pelos robôs inteligentes acabou de ganhar velocidade. Enquanto muita gente ainda debate quando veremos máquinas trabalhando ao nosso lado, a NVIDIA apresentou ferramentas que podem acelerar justamente isso: criar robôs mais rápido, mais baratos e capazes de aprender muito mais. A empresa anunciou novas ferramentas abertas para inteligência artificial física, focadas em robótica, veículos autônomos, fábricas inteligentes e visão computacional. A promessa é reduzir tempo, custo e dificuldade no desenvolvimento, automatizando etapas como treinamento, simulação e testes. O objetivo é fazer agentes inteligentes utilizarem bibliotecas, modelos e sistemas automaticamente, permitindo que desenvolvedores criem máquinas mais capazes em menos tempo. Na prática, isso significa acelerar a chegada de robôs em diversas áreas. Hospitais, fábricas e empresas de logística já aparecem entre os principais alvos dessa tecnologia. Algumas companhias estão usando inteligência artificial para melhorar inspeções industriais, criar robôs hospitalares e gerar grandes volumes de simulações para veículos autônomos. A NVIDIA também revelou um projeto aberto de robô humanoide de referência, com sensores avançados, mãos robóticas precisas, computação embarcada e ferramentas completas para treinamento. A ideia é facilitar a criação de humanoides sem exigir estruturas extremamente caras. Quanto mais fácil fica construir máquinas inteligentes, mais rápido elas chegam ao mundo real. O avanço pode trazer eficiência, automação e novas oportunidades, mas também aumenta a pressão sobre profissões que dependem de tarefas repetitivas e operacionais. Se desenvolver robôs inteligentes está ficando mais simples, quanto tempo falta para eles deixarem de ser novidade e virarem rotina? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.